Meus amigos, minhas amigas, meu boa tarde. Voltamos aqui dia 1º de novembro. E nós estamos aqui, vamos começar aqui uma leitura da palavra de Deus. Vamos dar continuidade das nossas pregações que dizemos que íamos continuar. E se possível, queremos que você confere aí na sua Bíblia, possa conferir na sua Bíblia, em João, no livro do apóstolo João, capítulo 3, versículo 1 em diante. Vamos ler até o versículo 25 em diante. Até o versículo 23. João capítulo 1, versículo 1 em diante. Leiamos então a palavra do Senhor. Isso é para ficar na sua memória e saber quando Jesus instrui a Nicodemos. Porque tinha muitas dúvidas naquela época da pregação de Jesus. E teve um homem que interessou de saber da verdade com Deus. Sempre alguém que ouve a palavra de Deus, ele fica interessado de saber as verdades com o Senhor. Então Nicodemos foi ter de noite com Jesus para saber da verdade dada direto de Jesus, direto do grande mestre que é o Senhor Jesus. Então ele queria a resposta direto dita da parte do Senhor Jesus. Então agora nós vamos ver aqui e vamos ler. Isso significa que Jesus instrui a Nicodemos, porque ele tinha a maior vocação de entrar no reino de Deus, de ser salvo, digamos. Todos nós temos a nossa vocação de ser salvo. Nossa luta na terra para servir a Deus é para ser salvo, para ficar livre do mundo da destruição, ficar livre do mundo da condenação. Então leiamos então a palavra do Senhor e vamos estar tendo a explicação agora. Preste bem atenção à leitura, que ela já é uma leitura bem explanada. Ela vai estar dizendo realmente como foi que Jesus disse. Leiamos então a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem nascer de novo... Jesus respondeu, repetindo, versículo 3. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos mais uma vez ao Senhor: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A maior importância que nós vemos aqui na palavra de Deus é quando Nicodemos quer saber da verdade. Nicodemos quer saber como faz para entrar no reino de Deus, ser salvo, sair quando passar desse mundo para o outro, não ir para o lago de fogo, para o inferno. Ele quer ser salvo. Então Jesus explica para ele. Ele pergunta para o Senhor por 2 vezes
para poder entender. E foi ter de noite com Jesus, porque ele sabe que o ser humano, o homem e a mulher, quando falamos no homem, também falamos sobre a mulher, tem a vocação de ser salvo. Todo homem e toda mulher tem interesse de ser salvo. Então Nicodemos estava, e ele não podia se apresentar por causa que ele era um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Respondeu Jesus. Jesus respondeu e disse: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos mais uma vez: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então continuou Jesus: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou mais uma vez: como pode ser isso? Respondeu Jesus, explicando mais uma vez: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Então você viu aí: se vos falar de coisas terrestres e não crereis, disse Jesus, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Se falamos das coisas da terra, você não consegue compreender. Se falar das coisas celestiais, como você vai compreender? Nicodemos estava nesta situação, porque não tinha conhecimento. Jesus estava explicando para ele. E Jesus continua a sua pregação para Nicodemos, a instrução a Nicodemos. Como pode fazer para ser salvo? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho de Deus que está nos céus. Que segundo aqui a minha Bíblia diz assim: o Filho do homem que está nos céus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as trevas, as obras deles eram más. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade
vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Depois disto foi Jesus com os discípulos para a terra da Judéia, onde permaneceu algum tempo com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá corria o povo para ser batizado. Então você ouviu da parte do Senhor como Jesus instruiu a Nicodemos. O mais importante aqui nós lemos e Jesus explicou. O mais importante é nascer de novo. Nicodemos diz: como pode ser isso? Será que vamos entrar no ventre da nossa mãe e nascer de novo? Não. Jesus disse: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Significa que você vai ter que aceitar Jesus, receber oração dos pastores, dos obreiros, dos crentes, das pessoas que pregam a palavra de Deus, que são evangélicas, que estão instruindo como Jesus, e você vai ser batizado. Essa é a verdade, está aqui na palavra de Deus. Aí você vai ser batizado, você vai nascer da água, e depois você vai ser batizado pelo Espírito Santo, e depois você vai nascer da água e do Espírito. Primeiro você aceita a Jesus, depois, é como diz: em verdade vos digo que nem quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo significa tu fazer uma aceitação, uma declaração perante todo o povo, perante a sociedade, perante os homens de Deus, perante o mundo, que tu está aceitando, fazendo uma nova aceitação na tua vida, como que se fosse nascer de novo. É a representação disso. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então ele estava preocupado, foi ter de noite com Jesus com a maior preocupação para saber quem poderia ser salvo. Então aqui ele explicou realmente que nós devemos aceitar Jesus, ser batizado nas águas, ser batizado pelo Espírito Santo. E os que forem batizados pelo Espírito Santo falarão em novas línguas e profetizarão, diz a palavra do Senhor Jesus. E ali, depois de ter feito a explicação para Nicodemos, ele diz que a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade, que é a palavra de Deus, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. E depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, onde permaneceram lá algum tempo com eles e batizava. Jesus começou o batismo nas águas. Ora, João também estava batizando naquele mesmo tempo, em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá corria o povo para ser batizado. Então você pode fazer uma pergunta: por que eu estou ouvindo esta mensagem? Porque se você tiver interesse de ser salvo, segue as palavras de Jesus. Segue, tem que nascer de novo, aceita Jesus, depois pede o batismo nas águas e depois pede o batismo com o Espírito Santo de Deus. Porque o homem não vai poder te batizar com o Espírito Santo, mas só Jesus pode batizar-te com o Espírito Santo, e você vai ter uma demonstração. Você vai falar em línguas estranhas e você vai ser batizado pelo Espírito Santo de Deus e vai profetizar em nome de Jesus. A representação do batismo com o Espírito Santo, você pode me perguntar. Depois teremos uma nova explicação sobre o batismo com o Espírito Santo, uma nova mensagem
será dada e gravada para ficar na sua memória, que você possa aprender em nome de Jesus sobre o batismo com o Espírito Santo. É a coisa mais importante no mundo, é nascer de novo, ser batizado, nascer da água e do Espírito. Aí sim você vai poder entrar no reino de Deus, entrar no céu, ser salvo, como Nicodemos estava preocupado. Então estas são as mensagens aqui da Palavra de Deus. Oramos ao Senhor agradecendo a Palavra de Deus. Não oramos no começo da pregação porque a nossa gravação, nós temos o tempo bem corrido e não podemos fazer mais explicação, mas nós vamos estar fazendo uma nova gravação. Vamos ter que fazer uma limpeza geral no nosso aplicativo de gravações para continuar novas gravações, novas mensagens da Palavra de Deus. Você que ouve a Palavra de Deus, quando vê essas gravações, ora a Deus, procura uma igreja, procura as pessoas que pregam a Palavra de Deus, pede para o padre fazer uma oração por você e aceita Jesus, pede para o pastor fazer uma oração para você e aceita Jesus, pede o batismo nas águas e ele vai lhe batizar, e depois pede o batismo com o Espírito Santo. Na igreja católica não se costuma batizar nas águas depois de adulto, mas é batismo quando é criança. Mas você pode pedir o batismo com o Espírito Santo mesmo você sendo católico, porque Nicodemos não tinha aceitado Jesus. Nicodemos aceitou Jesus naquela noite. E Jesus explicou para ele, e ele aceitou Jesus, e daí em diante ele continuou seguindo ao Senhor Jesus. Então, você e a igreja evangélica, ela segue os padrões da Palavra de Deus. Se você aceitar Jesus, depois você pede o batismo nas águas, você pode ser batizado nas águas, e aí você vai estar sendo instruído segundo a Palavra de Deus, da forma que Jesus disse, né? Então eu aconselho que você procure uma igreja evangélica para estar seguindo os padrões da Palavra de Deus, né? Aceite a Jesus. Diz, mas eu sou católico mesmo, obedeço a Palavra de Deus. Mas aqui Nicodemos também era católico. Nicodemos era um dos principais dos judeus, que era um dos sacerdotes, que ele era um dos mestres, segundo a Palavra de Deus. Então Jesus disse para ele, você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Se eu falo de coisas terrenas, você não compreende? Se eu falar de coisas celestiais, aí que você não vai compreender. Ele diz aqui, se falei coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu, o Filho de Deus que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus falava sobre o preço que ia pagar para nós, para que nós tivéssemos liberdade hoje de nascer de novo, para poder ver o reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. São coisas que temos muitas mensagens, explicações para darmos, mas não temos, o tempo está muito corrido. E em nome de Jesus eu quero que você faça segundo o que Jesus explicou. Em verdade, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então aceita Jesus, que você vai nascer de novo. E ele perguntou a Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe nascer? Jesus respondeu para ele mais uma vez, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então significa que você precisa aceitar Jesus, ser batizado nas águas e também ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Você só vai entender isso quando você aceitar Jesus e ser batizado nas águas, e que você seguir a Palavra de Deus junto com os evangélicos dentro da igreja. Você vai estar sendo batizado com o Espírito Santo e você vai sentir isso, você vai ver, os outros irmãos vão falar para você quando você for batizado com o Espírito Santo, porque vai ter vários irmãos testemunhando o dia do seu batismo com o Espírito Santo. Aí sim você não vai passar por condenação, porque você vai estar seguindo os mandamentos e a palavra de Deus, o ensinamento de Jesus, as instruções de Jesus, como Nicodemos. Ele diz assim, quem nele não crê é condenado, mas quem
quem nele crê não é condenado. Versículo 18 aqui de João 3, João, o capítulo 3, versículo 18, ele diz: quem nele crê não é condenado. Confere aí, ó, Jesus instruindo Nicodemos, ó, quem nele crê não é condenado. Quem crê em Jesus e aceitar ao Senhor Jesus como Salvador, e o pastor orar por ele, os irmãos, o crente orar por ele, ele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Ele disse: mas eu creio. Você pode dizer: mas eu creio. Mas se você não pedir para o pastor orar por ti, os teus pecados não serão perdoados. Essa é a diferença. Você tem que realizar os padrões. Nicodemo, para poder ser perdoado, teve que fazer o quê? E ter de noite com Jesus. Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer os sinais miraculosos que tu fazes de noite, falando com Deus, com o Filho de Deus, com Jesus. E Jesus disse para ele: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Esta é a nossa mensagem. Oramos ao Senhor: aceita Jesus como teu Salvador e terás a vida eterna, terás a salvação, e permanece fiel até o dia da vinda do Senhor. Nós não sabemos que dia vai ser, porque ele diz: vigia para que, e ora a Deus para que o dia da vossa fuga, que a palavra de Deus diz uma palavra bem explicada, diz: o dia da vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Então vamos orar a Deus para que seja no verão, a vinda do Senhor. Porque aqui ele diz: ora, rogai a Deus para que a vossa fuga não seja no inverno e nem no sábado. Nós não sabemos o significado e nem porquê, mas os grandes teólogos, estudiosos da palavra de Deus, sabem porque não é para a vinda do Senhor ser no inverno e nem no sábado. Porque é uma das fases pior que tem é a vinda do Senhor ser no inverno ou no sábado. Que nós conhecemos a palavra de Deus e também temos que cumprir os mandamentos de Deus. Então existe uma concepção de coisas que enquadram umas com as outras, encaixam uma com a outra, que não pode acontecer a vinda de Jesus no inverno e nem no sábado. Então vamos pedir para que a vida do Senhor seja no verão. Oramos a Deus agradecendo a palavra do Senhor Jesus. Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, e eu agradeço o teu Espírito Santo por dar esta palavra e colocar na minha boca e desembaraçar a minha língua para que eu possa pregar a tua palavra fazendo essas gravações, porque só o teu Espírito Santo pode fazer isso. Eu, Senhor, eu sou pesado de lábios, eu não sei orar, não sei te pedir, não sei pregar a tua palavra, mas o teu Espírito Santo nos instrui, Senhor, da maneira em que Ele quer. Em nome de Jesus, Senhor, o teu Filho amado que pagou o preço na cruz por nós, que ensinou a Nicodemos, que disse que nós não poderíamos entrar no reino se não nascer de novo. Nós estamos aqui diante da tua presença e te aceitamos, Senhor, e já somos batizados, e pelo teu Espírito Santo também, Senhor, e te agradecemos. Mas em nome do teu Filho amado Jesus, aqueles que ainda não aceitaram, Senhor, toque no coração deles, salva eles, Senhor, faz com que eles possam aceitar o teu nome, crer no teu nome, no teu evangelho, na tua palavra, e ir para uma igreja evangélica e te servir, e ser batizado nas águas, e ser batizado com o Espírito Santo, e entrar no teu reino. Assim, Senhor, como nós te aceitamos. Em nome de Jesus é a nossa oração, e nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, que a tua vinda seja, Senhor, no verão, em nome de Jesus. Amém.